Então eu trago para vocês um texto de Pedro Bandeira que se chama Um Problema Difícil. Vamos acompanhar a leitura? Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. Chechel decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil. Procurou o guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo que já era conhecido de todos e costumava sempre dar uma paradinha para aceitar um cafezinho oferecido por algum dos moradores. O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para a delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma coisa precisa ser feita, e logo. Na mesma hora, o delegado passou a mão no telefone e ligou para um vereador que costumava sensibilizar-se com os problemas da comunidade. Do outro lado da linha, o vereador ouviu sem interromper um só instante. Foi para a prefeitura e pediu uma audiência ao prefeito. Contou tudo, tintim por tintim. O prefeito ouviu todos os tintins e foi procurar um deputado estadual do mesmo partido para contar o que havia. O deputado estadual não era desses políticos que só se lembrava dos problemas da comunidade na hora de pedir votos. Ligou para um deputado federal pedindo uma providência urgente. O deputado federal ligou para o governador do estado, que interrompeu uma conferência para ouvi-lo. O problema era mesmo grave e o governador voou até Brasília para pedir uma audiência ao ministro. O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, aproveitou e relatou-lhe o problema. O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou uma reunião ministerial. O assunto foi debatido e depois de ouvir todos os argumentos, o presidente baixou um decreto para resolver a questão de uma vez por todas. Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. O governador então ligou para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, que na mesma hora contou tudo para o prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que a solução já tinha sido encontrada. O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. O delegado, contente com aquilo, chamou o guarda e expôs a solução do problema. O guarda, na mesma hora, voltou para a casa do pai de Chechel e, depois de aceitar um café, relatou-lhe satisfeito que o problema estava resolvido. O pai de Chechel ficou alegríssimo e chamou o filho. Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos. Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo. O texto que nós acabamos de ler é um conto, tá? Então agora nós vamos ver quais são as características, o que é um conto, tudo bem? Então, primeira coisa, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta. Ele é parecido com a fábula por ser uma narrativa e também por ser um texto curto.
tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Então, elementos de um conto. O que não pode faltar num conto, né? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Primeiro, personagens. As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Então, os personagens elas podem ser seres humanos, podem ser animais, objetos ou seres imaginários. Ou seja, seres que não existem, como o Saci Pererê, a Cuca, né? Nós temos, por exemplo, aí histórias em contos de fadas, a Bela e a Fera, em que existe uma fera, né? Enfim, nós podemos ter vários personagens aí vivenciando essa história. Então, é uma das características do conto. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas. Habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Outra questão, narrador. O que é um narrador, gente? É a voz que conta a história dentro da narrativa. Toda narrativa, toda uma história contada, ela tem um narrador por trás, que é aquela voz que vai contar a história. Esse narrador, ele pode contar uma história que é dele, ou ele pode contar uma história que é de outra pessoa. Tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto. Vejam, por exemplo, que na narrativa que nós lemos acima, né, o conto, o problema, que nós lemos no início desse vídeo, nós vemos que o problema foi resolvido em dias, né? Então, mas poderiam ser coisas de anos atrás também. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado, ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. O espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente onde os personagens se situam, ou seja, o local onde a história acontece, né? O texto que nós lemos acima, nós vemos que há um deslocamento de local, né? Começa no bairro, chega na casa, né, do menino, né? O menino passa para o pai passa para o guarda e vai para a delegacia, mas nós vemos que os espaços são bem marcados. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, que é o caso da história que nós lemos lá em cima, né? Podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. Então, são essas, gente, as características de um conto, tudo bem? Então, façam os exercícios relacionados ao texto que nós lemos lá em cima, tá bom? E caprichem nisso aí, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço para vocês.
Vem.